Eu vou começar a trazer temas para a gente construir os elementos básicos, fundamentais, os pilares dessa conquista do esporte. E o primeiro tema, e natural, que eu trago até pelo roteiro prévio que a gente teve até aqui, tá? Até pelo roteiro prévio, o tema necessário é como o Roger desmontou, remontou, errou, acertou, como o Roger conseguiu fazer com que a grande final do estadual, tá? O seu oitavo jogo no comando do esporte, foram 4 na fase de classificação, os 2 Os da 2 retrô e os semifinal, 2 da final e mais Copa do o Brasil. nono jogo no comando do esporte fosse a partida mais contundente, a melhor partida. Criticamos muito Roger pelo tamanho dos erros que ele comete desde a primeira partida da semifinal. A gente bateu muito na tecla de que ele teve 12 dias para zerar, para injetar qualidade no time, para colocar os titulares nas suas posições e zerar o jogo. O caso mais emblemático, o que bateu mais na cara, foi em relação ao goleiro. Roger fez uma condução ali, priorizando ordem de chegada, priorizando no que ele verbalizou um comprometimento maior, já que ele insinuou que Thiago Couto não tinha um interesse em ficar no esporte no começo do ano e que depois ele considerou isso para dar mais uma chance a House, uma primeira, uma segunda chance. Se House não tivesse cometido falhas tão graves naquele jogo contra o Retrô, dificilmente a gente teria troca de House por Thiago Couto. Eu não tenho a menor dúvida que Thiago Couto é um elemento decisivo para o Sport ter Pensando sido nos 2 campeão. jogos. Se você vai para o primeiro jogo, o Thiago Couto foi absolutamente decisivo, além da total tranquilidade Nas em cada bolas aéreas de cruzamento. hoje, de saída de bola, É completamente uma diferente. diferença muito grande de qualidade. A dualidade entre House e Thiago Couto pesou muito nas costas de Roger e simboliza esse momento de Roger. Quando ele vem para a final, depois de um jogo horroroso contra o Retrô, o jogo de volta que o Sport vira por 3-2, ele faz uma intervenção muito grande de mudanças no time. E aí ele chega talvez ao seu pior momento enquanto treinador do clube, porque ele escala o Sport com Pedro Martins e Marlon, quando todo mundo, ou 90%, queria ver Zé Lucas e Iago Felipe. Por linhas tortas, uma decisão de mandar os reservas para o jogo da Copa do Brasil, mas fundamentalmente também o que aconteceu naquele primeiro tempo, porque Roger, desde que ele escalou o time reserva para o jogo da Copa do Brasil, não foi lá que ele mudou de opinião. Ele já tinha opinião, já tinha conversado, já tinha verbalizado isso internamente no esporte. Ele já tinha decidido que iria com Zé Lucas e Iago Felipe para essa final. Foi a primeira decisão dele. E também começou a mostrar que estava pensando em barrar Ramon. Ramon fez uma partida desastrosa no jogo de ida e colocar a Ju. E também mostrou uma tendência de fazer o que ele fez. A primeira sinalização, a primeira ideia era Coutinho voltar no lugar de Zé Roberto, mas depois ele acabou colocando a sua digital, escolhendo levar Castilho como centroavante e Maia para a ponta esquerda. A minha visão, acompanhando dia a dia essas possibilidades, essa visão, acompanhei passo a passo A novela, praticamente a novela, né? dessas escolhas, tá? A minha sensação é que ele fez um acerto natural, obrigatório e decisivo, conforme todos vimos, na hora de qualificar o meio de campo. Porque qualidade, experiência e postura não se negocia, Roger. Não tem hierarquia de quem chegou primeiro. Como eu falei 100 vezes nos programas, Pedro Martins é útil para a temporada.
A gente sempre defendeu o Pedro Martins como um jogador de elenco. Não para ser um jogador liberado para ponte de graça, como chegou a E na acontecer. posição correta, como entrou hoje, Isso. no lugar de Zé Gabriel, de primeiro volante, ali fazendo o básico. Então, Pedro Martins, ele não pode estar na frente de Zé Lucas em nenhum cenário que Zé Lucas tenha condição de jogo. E Zé Lucas tinha condição de jogo. Em nenhum cenário. Por mais que Roger não tivesse ainda uma segurança do que ele viu em treino, ele tinha que considerar o prévio. Eu acho que Roger demonstrou, nesses 2 primeiros meses do Sport, muita dificuldade em considerar o pré. O histórico que o jogador tinha antes. Não dá para nenhum treinador pensar entre House e Thiago Couto. Isso não existe. Você não pode levantar argumentos, colocar argumentos na hora que você coloca ponderações na mesa entre House e Thiago Couto, você já está errado. Ela tá depondo contra você mesmo. Isso já está errado. Só às vezes até inexperiência de grupo, de gestão. de gestão de tava elenco. hoje com o Lucas Fittipaldi conversando, a gente tava na praia mais cedo e tal, e falando sobre o jogo. E tipo, onde é que Roger tá talvez se equivocando em algumas coisas? E o ponto que eu cheguei, que a gente entrou no consenso, é isso, que a gente leva até para a vida da gente profissional. Ser gestor não é fácil. Lógico que Roger carrega todo o tempo dele de carreira no futebol, mas quando você vai para uma outra função que demanda de você outras necessidades e que você gerir um grupo, é muito diferente de você ser um jogador que você faz sua parte e acabou-se. Gerir um grupo, você precisa gerir personalidades, anseios, desejos de cada um, de quem quer ser titular ou não. E talvez Roger, pelo pouco tempo ainda de carreira, tenha enfrentado algo que nos clubes onde ele passou, talvez não tinha tanta disparidade entre peças. Ele, opa, aqui eu vou na minha hierarquia de quem chegou primeiro, tal, tal. Só que ele pegou um esporte, no patamar mais acima, e que no momento traziam peças de disparidade técnica gigante. Essa hierarquia, como... essa hierarquia foi simbolizada por 4 jogadores: House, Pedro Martins, Gustavo Maia e, em alguns momentos, Marlon. E aí, voltando para essa transição dessa semana tensa, inclusive, semana de ambiente conturbado dentro do esporte, um treinamento muito conturbado na quarta-feira no Espírito Santo. Tá? Ele fez a leitura correta em relação a reposicionar o time com Iago Felipe e Zé Lucas. Eu não tinha dúvida do avanço que teria aí. Aí eu vou fazer um grande elogio a Roger. Isso aqui para mim é obrigação. Colocar Iago Felipe e Zé Lucas no lugar de Pedro Martins e Marlon não merece elogio. Não merece, Roger, como você enxergou, pelo amor de Deus. A gente vinha dizendo aqui, qualquer treinador que chegar, em um dia, no primeiro dia, ele já arma o time assim. E a gente nem questionou tirar Zé Gabriel, porque a gente entendeu a importância de Zé Gabriel para o próprio Roger, e Zé Gabriel, queira ou não, é um pilar desse time. Tanto que a gente até teve muito debate aqui durante o jogo, se tiraria ou não no intervalo, como o Roger tirou. Depois a gente fala sobre isso. Eu nem teria tirado, Cássio e Cauê teriam tirado. Tá? Então, Zé Lucas e Iago Felipe, ok. O grande elogio que eu vou fazer a Roger é ter tido coragem, porque aqui é uma decisão corajosa, de tirar o seu capitão e recolocar a Ju no time. Aqui eu achei corajoso da parte de Roger. Ele se incomodou profundamente com a atuação de Ramon no jogo de ida, a ponto de bater no peito uma mudança que não é fácil. Para mim, se você disser assim, qual o maior acerto de Roger da final, para mim é a Ju no lugar de Ramon. E ele ganha aposta no momento, detalhe, uma aposta boa. Isso. No momento que a Ju tem... que vai estar entre os melhores. E a Ju jogou muito bem. Talvez acho que foi o melhor analisado por nós lá no Espírito Santo. E aí ele fez a assinatura dele, que foi Gustavo Maia na ponta esquerda e Castilho na frente. Aqui eu fui contra. Eu acho que Castilho tem mais força vindo de trás. Acho que, pelo perfil de Muriel, tem problemas gravíssimos na organização das jogadas. Isso nunca tinha ficado claro, porque
A gente bateu na tecla do segundo tempo, fizemos um pré-jogo com o Atos aqui. Ele discordou um pouco, mas a verdade é que o segundo tempo do jogo passado ensinou que quando a qualidade chega, o Náutico cai. E cai profundamente. E hoje o Sport imprimiu qualidade, com muito mais qualidade, porque tinha jogadores melhores. O time do segundo tempo jogou desde o primeiro tempo, digamos assim. Então, eu imaginava que Coutinho ali ia incomodar demais, infernizar. Tá? Mas aí é o seguinte: eu considero que Roger fez a obrigação quando foi com Thiago e Zé Lucas. Elogio que, para mim, a grande escolha dele do jogo foi a Ju no lugar de Ramon. Gustavo Maia, eu fui contra, eu não iria, mas aqui é preciso ser dito. Ele apostou e ganhou a E deu aposta. certo. Porque Gustavo Maia jogou bem, Bem. verdadeiramente bem. E o que mais me surpreendeu, com intensidade alta. Isso me surpreendeu. Eu vi Gustavo Maia ganhando bola na linha de fundo do esporte. Então, essa assinatura, Roger pode chamar para ele. Tá? É claro que a de Aju também, mas a de Aju, a gente concorda na raiz. Sim. A de Maia, eu não concordei na raiz. E aí, Cauê, trazendo esse primeiro tema, a gente já debateu um pouco, mas para amarrar esse primeiro tema, qual é o primeiro tema? O primeiro tema é o papel de Roger nessa semana na transformação, tá, do jogo de ida para esse jogo. Achar a escalação talvez mais óbvia para todos era o primeiro caminho para o Sport tentar se acertar. Por mais que, pronto, como tu pontuasse aí, que na tua visão, Maia não deveria ser titular. Mas ali eu entendi o que ele queria fazer. Porque os caminhos podem ser diferentes para você chegar a um objetivo. Agora, você só não pode achar, quando você olha, que, pô, esse caminho aqui a gente tá vendo que vai bater numa porta e você não passa. E quando ele escolhe ali Castilho para ser o centroavante, o 9, e Maia ali, eu também não teria entrado com isso, não. Eu teria ido com Coutinho e com Castilho no lado. Mas eu entendi o que Roger queria fazer. Ele queria ter a mesma insistência que a gente vê de Coutinho em cima na marcação, porque Castilho dá isso. Só que a partir do momento que ele bota Maia na esquerda, você consegue ter uma marcação mais encaixada do lado esquerdo na recomposição. O que ele conseguiu sanar na direita, que ele sana na direita, com o Zé Lucas. O Zé Lucas consegue fazer o que Pedro Martins não conseguiu fazer no primeiro jogo. Então ele fez um trio na direita, Barleta, Zé Lucas e Pulse, que encaixa o lado forte do Náutico. Na esquerda, ele conseguiu fazer Filipinho, Maia e Iago Felipe. Então não precisava, talvez se ele fosse sacrificar Castilho na esquerda, sacrificar no sentido de Castilho voltar, talvez ele não conseguisse a força da marcação ali e de uma recomposição rápida. E você não teria a peça que eu imaginei que era o principal que ele pensava ali, Castilho, no tiro da bola rápida na frente. Porque Castilho, se você fosse pensar no geral, vamos pensar Castilho para a Série B. Eu não vejo Castilho como esse centroavante. Porque em vários jogos você vai precisar desse centroavante para jogar. E aí Castilho talvez perca um pouco, apesar de Castilho ser um centroavante, começa como centroavante, a carreira, lá atrás no Avaí, vai jogar na Ucrânia, no Zória. É o terceiro, quarto artilheiro do campeonato ucraniano lá pelo Zória, para um time pequeno. E aí joga nos times da Ásia, quando volta para o Brasil, para o CSA, é centroavante e começa a mudar quando ele vai ali para o Ceará, ele começa a se tornar um segundo atacante. Mas, em algum momento, eu achava, até no jogo de ida, assistindo com o Lucas no jogo de ida da ilha, eu olhei assim e disse para Lucas, tu sabe que no final do ano, se não trouxerem ninguém, vai terminar caindo no colo de Castilho. Por falta de competência de Coutinho e de Zé Roberto. E terminou que Roger acelerou o processo. Eu não imaginava que agora ele já fosse trazer. E deu certo. Mas a lógica dele eu entendi, apesar de eu não entraria, mas eu entendi. Eu não condenei
porque eu visualizei o que ele tentava ganhar com isso daí. E deu resultado. E aí, E a as gente até escolhas falou no atrás, pré-jogo que, assim, é uma decisão dele, uma assinatura dele. A gente concorda, discorda, mas essa não incomoda. Eu acho que esse é um isso, ponto. E a gente não olhou para a porque não escalação, tem um malabarismo. é só ver o nosso pré-jogo. A gente não olhou para a escalação e fez. Que invenção, Maia? Não foi invenção, foi a assinatura dele. Não é Marlon de 10. Não é Marlon de 10. Não é Então, não Marlon é um de 10. malabarismo. Você olha ali, você, pronto, quando ele botou Ramon com o Aju, eu ainda fiquei, Ramon, desculpa, Benevenuto com o Aju. Caramba, quem vai fazer a esquerda na Eu achei que escalação? quem ia fazer a esquerda era Benevenuto. Benevenuto também. É. Mas talvez ele tenha entendido que Aju, a característica de Aju de ser rápido, e talvez ter até a própria bola por dentro para armar, pela qualidade técnica que a Aju tem, e deu certo. Deu certo no sentido de você ganhar velocidade, porque em alguns momentos, quando o Sport subiu as linhas para tentar fechar, deu muito certo. Mas não é toda bola que você consegue roubar lá na frente, apunhalar o time e deixar o Náutico cercado. Teve bolas que o Náutico conseguiu sair. E aí você precisava ter esses zagueiros rápidos atrás. O Sport sofreu muito com Rabon e Benevenuto no primeiro jogo, porque são os dois que têm dificuldade na reposição. E a Ju conseguiu dar essa contrapartida. Então, o primeiro ponto dessa análise, e que eu acho que é o que começa a ser construído o título de hoje, é pela uma escalação que parte muito do óbvio, do, do, do que se tinha melhor em botar. Você pode discordar se queria depender de titular ou não, e parte muito, e aí Maia também entra nisso, da linha de raciocínio de Roger na carreira dele. Hoje, o Sport teve algo, talvez mais se aproxime do que Roger teve no Atlético, no Londrina, que era a utilização de Gustavo Maia como realmente um ponta e agindo como um ponta rápido, e Barleta também. O segundo gol sai do Barleta, como o Cássio lembrou lá no início, um pontinha direita ali. Ele correu correu 50 metros ali. É isso. Então você tem o que é vamos dizer, o básico de Roger, que é um time que marca e que quando rouba a bola ataca rapidamente as pontas, e teve a eficiência de matar o jogo no primeiro tempo. Então talvez hoje Roger tenha conseguido imprimir a dosagem correta do que ele sempre quis para o esporte e sempre errava ali, num ponto ou outro. Iago sendo um maestro de segurar a bola, o 10, e se você não acha Iago o 10 clássico, mas ele conseguiu ser esse 10, esse segundo volante que se encaixa como terceiro homem de meio de campo, segurando, sendo o termômetro do time durante todo o primeiro tempo. Os dois pontas sendo muito importantes e protagonistas no lance decisivo da partida. Os laterais subindo, então, os corredores, como o Roger gosta. O centroavante sendo rápido e combativo na frente. Então foi o Roger que talvez ele olhe lá atrás, era esse que eu queria. Era isso que eu queria. Agora, esperar que esse Roger de hoje, essa escalação, esse estilo de jogo se multiplique nas próximas partidas. Para não ser uma exceção. Para que não seja aquele time do primeiro jogo que a gente olhe, lógico, um grau de dificuldade muito inferior, e diga, aqui já existe uma ideia. Hoje a gente volta a chegar. Hoje existe uma ideia. Mas será que para uma Série A, para a Série B, para uma competição longa, o de hoje aguenta? Esse é o time ideal para a competição longa? Roger vai ter que ir aprendendo a cada jogo. Veja como são as coisas e a volatilidade, tá, do público, mas eu não discordo dessa volatilidade, não. Ao fim do jogo contra a Desportiva, a gente fez uma enquete. E em torno de 74% da enquete, acho que foi em torno disso, 74% da enquete considerou que o trabalho de Roger tinha chegado ao fim. Em torno de 44%, acho que foi mais de 80%. 44%, eu me lembro bem desse momento, definia que ele fosse demitido antes da final, e 30 e muitos por cento daria o jogo para ele da final, mas demitiria mesmo assim. Foi a minha opinião, a A minha opinião, também.
Né? Cauê não estava aqui, mas foi a opinião de Cauê. Lucas Liozzi estava aqui, foi a opinião dele. E Cássio, a opinião de Cássio foi assim: se for campeão, escapa. Tá? Até confidencial. Porque não perderia o jogo e não teria uma. Tipo, Isso. não tem como ser campeão passado, campeão perdendo. Sim, e até uma confidência. Sexta-feira, antes do primeiro jogo da final, eu e o Fred conversando várias vezes durante o dia, trocando ideias. Eu dei uma opinião para Fred que, olha, eu acho que não vai para lugar nenhum. Precisa, eu acho que é necessário que a gestão comece a pensar no plano B. Porque talvez, segunda-feira, na segunda que eu digo amanhã, Sim, seja necessário o treinador. E é preciso que esse treinador já chegue. sim. Porque eu não consigo enxergar, naquele momento, eu não consegui enxergar uma melhora, eu não conseguia enxergar um caminho, um roteiro de caminho, e havia muitas turbulências internamente. Então você não conseguia, nesse quebra-cabeça, juntar as pedras e acreditar. Mas também não tinha como você simplesmente tirar o cara na primeira final, apesar da vontade de você não acreditar, como não acreditava. Eu acreditava que o que aconteceu no primeiro jogo, que era quem deu o balão, que eu falei isso, quem deu o balão de oxigênio para Roger foi a individualidade dos jogadores. Talvez isso sustentasse ele para o título hoje. E sustentou, mas sustentou a partir do momento que ele soube botar lá a maquinazinha para dar oxigênio, ajudar a turma. Aí veja, como eu falei, a volatilidade. Mas nesse momento, a gente está com a enquete no ar, vocês podem votar, já são mais de 300 votos. Com o título e a atuação, nesse caso, a ótima atuação do Sport, como fica Roger? Primeira opção, ganha moral e agora segue indiscutível. Primeira opção. Deve ser mantido, mas ainda não convenceu. Segunda opção. 51% estão no ganhou moral e segue agora indiscutível, e a gente ainda tem em torno de 40% segue, mas precisa mostrar continuidade. Tá? Exato. E 9 a 10% que ele deve ser demitido mesmo assim. Eu tinha feito uma ponderação. Eu com o Lucas aqui, eu só não demitiria em caso de título se viesse uma grande atuação. Aí agora, para mim, veio a grande atuação. Então, assim, eu sou o presidente do esporte, se eu estou na condição de Matheus, eu estou na condição de Cadico, se eu estou na condição de Ítalo, ninguém sem consciência, depois do que o time jogou, vai pensar, Não, hoje vai não tem mais cogitar condição. uma demissão. Isso aí está zerado. Hoje não tem mais O condição. processo está zerado. Porque agora, se você faz uma mudança, primeiro, geraria uma avalanche negativa, não no nível Felipe Luiz, mas proporcionalmente no Brasil. Como é que o cara chega, não perde nenhum jogo? O Sport é um campeão invicto, entre aspas, porque o profissional não perdeu nenhum jogo, o time de Roger não perdeu nenhum jogo, a base perdeu um jogo, justamente para esse Náutico. Só que dar na criançada é diferente de pegar o profissional, né? O Náutico. Algumas pessoas acharam que era a mesma coisa, escreveram, não, a mesma coisa, tanto faz se é menino, se não é, ficou um pouquinho diferente. Quando os profissionais foram os aflitos. Mas, indiscutivelmente, Roger conseguiu, veja só, hoje é a noite perfeita dele. Quando ele colocar a cabeça no travesseiro, se colocar a cabeça no travesseiro, porque talvez mereça varar a noite, ele vai pensar, meu amigo, veja só, hoje eu ganhei o título. Eu acho que é o primeiro título da carreira dele, como treinador, porque ele tinha 2 acessos, mas ele não foi campeão, nem com o Atlético, nem com Londrina. Então, ele conquista o primeiro título da carreira, num clube grande, num clube que ele tem histórico, aumenta o elo dele com esse clube, só que ele conseguiu a grande atuação que não existia e que ele sabia que não existia. Até porque Roger, nessas dúvidas internamente, ele já tinha dito que incomodava ele. A história da inquietude dele. Incomodava ele que o melhor jogo foi o primeiro tempo da estreia. Isso incomodava ele. Agora, a curva que ele fez foi muito grande. Então, Cássio, eu queria tua visão exclusivamente sobre Roger. Se você concorda com a maioria, detalhe, aproximou aqui, tá? Agora tá quase empate. O seguir indiscutível Sim. e o seguir com moderação. Vamos ver os próximos jogos. Mas, Cássio, a tua visão sobre Roger, obviamente ele segue, indiscutivelmente, e deixa de ser pauta. Pronto.
O ponto é o seguinte, É, deixa viu, de pauta. ele ganhou Tá tempo. fazendo a pergunta que já vem com a resposta, na verdade. Mas a tua visão não só sobre isso, isso, mas sobre o dedo dele no Não, jogo mas de hoje. Só começando, a pergunta de Fred meio que traz a resposta, até porque a gente tinha conversado antes, a minha linha tinha sido exatamente essa. Eu disse, olha, dentro dessa linha de que ele poderia sair, até se fosse campeão, eu tinha ponderado no começo que ele, se ele for campeão, ele não perde o jogo. Eu achava isso muito importante. Se ele for campeão, significa que ele foi aos aflitos, não perdeu do Náutico, e ou ganhou o jogo ou ganhou nos pênaltis. Então, isso não é tão simples, então tá fora. Porque ano passado o Sport foi campeão perdendo na Ilha do Retiro de virada pro Retrô. É muito diferente. E ali os sinais estavam sendo dados. E aí a gente disse, e se ele faz uma grande atuação? Mas a gente até brincou, essa grande atuação, veja, se acontecer, é muito fora da curva. Não tem nenhum. Não deu indícios que essa grande atuação pode acontecer. Aí ela aconteceu. Por N fatores, porque futebol tem N fatores, né? É o Sport jogando e o Náutico colapsando do outro lado. Mas aí, é final do campeonato. Um Aí conseguiu não ter, tem- não tem o que isso. fazer. Um conseguiu ter um controle absurdo, jogo, o outro não conseguiu se encontrar, foi perdendo esse controle. No final das contas, o Sport foi melhor que o Náutico em 3 dos 4 tempos. Exatamente. Foi atropelado no primeiro, melhorou, foi superior. Ainda que tenha sido equilíbrio. Mas foi superior, Mas foi foi mais superior. E no jogo dos aflitos, assim, pelo amor de Deus. O Náutico não conseguiu, só desculpa, Vai. Cássio, porque eu me lembrei mesmo, teve uma hora que eu assisti o jogo com meu sogro, o Sport foi dar a saída do tiro de meta, já tava ganhando de 1-0. Aí Thiago Couto ia sair jogando, aí eu só disse assim, dá um balão. Pô, ele voltou, a gente falou Aí isso. ele, dá um balão. O Náutico foi forçar, o Sport Aí, deu, pensando agora, porque deu um estalo agora, o Náutico não fez isso. E às vezes você tem que admitir, quando não tá saindo, o Náutico tava tentando sair, não conseguia. E às vezes você tem que fazer simples. Cauê, Deixa eu faltou tirar o Náutico. daqui. O Náutico caiu numa grande armadilha. E é difícil não cair. Que é, Eu sou melhor e eu faço assim. chegou envaidecido por uma campanha que tinha Muito boa. muito boa, engolindo o Santa Cruz nos clássicos, Engolindo o Sport no clássico, mas engolindo o engolindo, Sport, as crianças do Sport, os meninos do Sport e um primeiro tempo contra o Sport. Faltou o Náutico considerar de forma mais efetiva e se vier um volume de qualidade para cima da gente. Eu acho Castilho que foi realmente escrito no último dia da primeira fase. É. Isso só Castilho, que fez 4 gols na final, foi escrito no último dia da primeira fase, que só mostra, o Sport da fase final tende a ser um time muito melhor do que o Sport da fase inicial do Sport profissional. Então, assim, a qualidade técnica, ela existia, não existia a parte coletiva. E é que a gente está criticando há dias e dias e dias. A parte coletiva, não existe, vou nem falar, até esse jogo não existia, os sinais eram muito pequenos. Mas da hora que aconteceu, da forma como o Sport dominou o Náutico, veja, Felipe Luiz foi demitido depois de fazer 8-0 no Madureira. Não é proporcional não, tá? Assim, não precisa nem explicar. Veja, um absurdo, é um absurdo. O cara faz 8-0, classifica e foi demitido. Vai ter uma série de várias outras coisas porque ele foi demitido lá, o que o Flamengo acha que ele deveria ser demitido. O caso do Sport é um dos principais clássicos da cidade, o clássico dos clássicos, no último jogo, fora de casa, o adversário superior. Meu irmão, sai um 0-3. Não dá pra. Assim, eu tinha falado quando não teria uma janela para demitir, se quisesse demitir, sendo campeão com empate, meu irmão. Então, empatou, ganhou. Os pênaltis. Meu irmão, ganhando ao final desse jeito, por isso que eu brinquei, ganhou. Veja, vai chegar. Como ia dizer que parada da Copa, nem tem mais parada da Copa, né? Porque mudaram o calendário. Ganhou pelo menos 10 rodadas de Série B aí, eu acho. Eu não tô nessa ainda não. Ia torcer. Como é que tu ainda acha que. Ia torcer pra que hoje não tenha sido o alinhamento dos planetas. Que tenha sido, se não vinha tendo sinais, hoje o Sport deu todos os sinais que dá para jogar. Detalhe, porque daqui para frente, tirando os jogos da Copa do Brasil, daqui para frente, o Náutico é um time da Série B, a competição do Sport, daqui para frente, os jogos são nesse nível. Então, nesse nível, o Sport é o que a gente falava. Dá para ser competitivo na Série B? Ficou claro que dá para ser competitivo na Série B. Tem um mínimo de equipe para ser competitivo. Isso. Agora, Cássio, respondendo a questão Roger, queria só tua visão sobre Roger. Acho que aquilo que eu e o Cauê já vem falando, pode só fazer o teu comentário, não precisa fazer o giro todo, mas Roger, as escolhas, os acertos, os erros, a postura e
As consequências disso. Não, daqui isso pra frente. as consequências eu já trouxe, assim, Isso. não tem janela, como eu disse. Eu não conseguia ver uma janela se o Sport fosse campeão empatando, goleando o Náutico, e assim, eu acho que não faz nem muito sentido. Não, deixa de ser pauta. Deixa de ser pauta, como você falou. Em relação à partida, eu concordei, vou falar durante o jogo, porque a escalação eu já trouxe aqui. A saída de Zé Gabriel, que eu concordei com a saída de Zé Gabriel, e sobretudo pela leitura do jogo mesmo. Ó, o Náutico acabou de ter um expulso, tá 2-0, a vantagem é muito boa, a gente tem um jogador amarelado, é o primeiro volante, já fez uma falta É ali, estabanado de vida. não, é estabanado, não custa nada, vai perder. Detalhe, tava melhor com ele, é óbvio que tava melhor com ele, mas é uma faltinha aqui que fica 10-10 em campo e aí de repente. Exato. Então, assim, eu considerei. Fui voto vencido quando a gente estava conversando, mas eu considerei acertado. A insistência com o Marlon, assim, realmente tem que destruir no treino, tem que ser uma qualidade. Porque Marlon, a gente, Fred chegou a chamar Marlon de fundo de elenco. Não dá para chamar fundo de elenco o cara que joga todo o clássico. O cara joga tudo, não é fundo de elenco, não, meu irmão. Ele é quase aqueles. A Roger tem 15 titulares, ele é um desses 15 Mas não pode titulares. ser. Mas não pode ser. Mas assim, não é. Veja, você pode. Inclusive, é o único erro de Roger no jogo de Ele hoje. não é, na parte técnica dentro do elenco, talvez ele seja fundo de elenco, essa expressão que o Fred ou criou, ou pegou por aí, mas enfim, que eu achei. É muito fácil de fazer a leitura. Mas ele não é. Ele é um dos 15 titulares de Roger, joga todo jogo importante. Eu tô fazendo de trás para frente, né? A de Max na reta final precisava ali para, ainda que eu acho que Barleta tava muito. Max já. tava não por Max e sim por Barleta. O cara é rebolador demais. Demais, mas ok. Depena acertou, corrigiu a partir de uma infelicidade, que foi a lesão. Corrigiu mais ou menos, que a correção teria se tivesse tido coragem para tirar Marlon, não funcionou e bota Depena. Mas na hora que ele tirou E Pedro precisa Martins sair, né? e saiu machucado, torceu o pé ali, né? E colocou Depena, voltou a ter um jogador com a característica de Iago Felipe, tranquilizar a partida era muito necessário. Mas indo lá para o começo, para a escalação inicial, foi corajoso na substituição de Aju por Ramon. E eu não sei se eu teria tido essa coragem, porque Ramon era o capitão, era a dupla de zaga. Essa me impressionou. Mas ele foi corajoso dentro da aposta. Essa aposta dá. Por quê? Aju era titular e vinha bem no time principal. Aí o Sport contrata Benevenuto e você podia pensar, ó, a dupla a médio prazo vai ser Benevenuto e Ramon. Mas aí aconteceu o que não valeu pro gol. A meritocracia, que foi o que a gente falava. Tinha meritocracia em alguns setores. Aí não existiu na zaga. Aí a Ju, na falta de meritocracia, perdeu a vaga para Benevenuto. E ele foi corajoso, inclusive, porque ele disse: ó, eu não vou colocar aqui a Ju nesse time. Ele colocou no lugar de Ramon. Ele disse: ó, a Ju perdeu a vaga para Benevenuto, mas recuperou a vaga em cima de Ramon. E a atuação de Ramon no primeiro jogo, meu irmão, tô sendo repetitivo. Mas já que mas tem que responder a partir disso. Vamos falar, Só não pode deixar público o que Cássio fala desde o dia. É a última vez que eu falo, meu irmão, é a pior atuação. Eu simplesmente não tô me lembrando de um jogo grande do Sport, de um zagueiro num jogo desse tamanho. Eu não me recordo de algo parecido. A atuação foi desastrosa. A atuação foi desastrosa no nível que eu falo. Tinha nível. Não, mas num jogo. Não, mas eu tô falando num jogo. É final de campeonato. Eu não lembro de um zagueiro fazer assim, desastroso. Aí o treinador, de repente, ele falou: irmão, metade dessa atuação na volta eu tô morto. Porque a atuação foi muito ruim. Metade da atuação de Ramon na ida, na volta. Aí ele não banca essa. Detalhe, isso não quer dizer que Ramon não vai ajudar mais o Sport nesse campeonato, não. A gente tá falando de uma final que é um jogo. Tipo, tem que. Não tem Até porque essa foto diz muito, viu? Veja a foto. A parte de baixo de quem tá com o troféu. Ele é o capitão. Então, veja, Roger. Ele chamou para baixo, ou quem chamou, os capitães. Quem é aqui atrás? Você veja a simbologia. Esse Iago Felipe foi o capitão de hoje. Imagina que seja Iago Felipe. Iago foi o capitão de hoje. Então você vê, Ramon foi capitão, Filipinho e Zé Roberto Filipinho, que ficou no final como capitão. Eu acho então essa foto. E Benevenuto em cima também. É a simbologia de que embaixo, quem pegou o troféu? Os capitães. Não só um. E de alguma maneira você está ali diluindo a responsabilidade, mas também dando poder a todos então, da história do gestor Roger.
Pronto. E nesse caso, veja, e o jogador, experiente como ele é, detalhe, o Sport pagou R$ 1 milhão, assim, não é um cara que tá É fazendo um uma dos salários passagemzinha, não. possivelmente mais altos. Não, mas é um cara que o Sport foi lá e investiu dinheiro sem ter, né? Aquele Sport Lisboa do ano passado. Se o cara tiver discernimento, ele tá, caramba, fui mal. E ele não pode, veja, eu acho que Ramon não achou um absurdo perder a posição depois de ter uma atuação como aquela, não. Mas o acerto de Roger aí é de futebol. Na hora que a Ju voltou bem ali contra a Desportiva, que é ritmo de jogo. E assim, hoje foi bem, muito, assim. Na bola aérea, na velocidade que a dupla de zaga precisava para esse ataque do Náutico, não dava para ter 2 jogadores leitos. Talvez isso tenha dado mais 2 pontinhos para ele, para tirar a dúvida de Rocha. Pô, será que faço isso mesmo? No fim das contas, ó, esse cara aqui vai me dar velocidade, que talvez o Sport precisasse. Então, esse foi um acerto. A de Gustavo Maia é a maior aposta que ele ganhou nessa escalação. Porque a de Aju, no começo, todo mundo, tipo, pô, aqui, ó, acho que pela atuação de Ramon. Saiu sem merecer, ter saído. Então saiu sem merecer. Voltou bem. Tem qualidade. A torcida gosta do cara. Aqui, ok. A de Gustavo Maia, pelo que Gustavo Maia vinha apresentando, foi o que a gente brincou. Foi assim, a escalação tava quase. Porra, tanto que quando Camila, do GE, deu que ela tinha a informação que seria uma escalação que Nota seria... 9. quê? Faltava pra ela saber que Gustavo Maia ia jogar. Mas enfim, porque aquela mudança já existia. Já existia. Na verdade, nunca houve. A escalação de Roger está decidida desde sempre. O time tinha ali Coutinho, Barleta e Castilho. E com o meio do jeito que a gente falou. Zé Gabriel e tal. Ainda que tenha as pessoas Zé Gabriel, mas as pessoas aceitaram que Zé Gabriel é o jogador que Roger Não, esse você nem debate. Não vai mais. Quando saiu aquela escalação, você pode ir na tweetada dela, a resposta, assim, é muito positiva. Assim, finalmente, no último jogo o cara acertou, blá, 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 blá. Aí o Ruivo, que é o Ruivo mesmo. Que detalhe, já foi já foi no evento da gente. Pô, e aí, ele traz essa informação de que, ó, não é Coutinho. É Yuri Castilho centralizado, coisa que o Fred tinha batido, e Gustavo Maia. Aí todo mundo fala disso. Mesmo, é impressionante como assim a resposta. O cara quis dar a assinatura dele. A impressão, assim, não é que as pessoas nem. Antes de dizer que não gostaram da escalação, dizer, ó, o cara simplesmente estava com a escalação. O prato pronto, eu disse, bota mais um. Exatamente. A escalação, entre aspas, perfeita. Aí disse, mas não é minha assinatura. Essa escalação não é minha. Bota um purê de banana aí. Como é que Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Como é que eu boto a minha assinatura? Disse, Gustavo Maia. E aí, assim como o Sport fez a sua melhor atuação nessa temporada, nesse Campeonato Pernambucano, na temporada, né? Porque só tem um jogo da Copa do Brasil, Gustavo Maia também fez a maior partida dele pelo Sport, inclusive contando o início da passagem dele antes de ser emprestado. Porque, detalhe, foi bem, e bem numa fração grande do tempo. Não foi bem ali, jogou 5 minutos, dois dribles e acertou, não. Ele foi, para ser justo, ele foi bem numa fração grande do tempo. E aí, Roger, a de Aju, todo mundo ganhou, apostou junto com ele. A de Maia, ele foi sozinho, ele foi quase só. E aí ele ganhou essa aposta. Não tem como tirar. Ganhou. E detalhe, e pra completar, se ele falar, opa, tá faltando, vê o que tá faltando o quê? E o gol foi de Castilho de centroavante, porque... Passe de Maia, né? Porque no fim das contas, ó, ele centralizou Castilho, botou Maia, aí Maia cruza e Castilho aparece. Maia faz bloqueio do passe de Wanderson. Iago toca pra ele e ele dá. Mas aí só um ponto de Castilho, ainda que ele tenha feito esse gol de centroavante, mas eu não gostei muito dele de centroavante, não, tá? Justamente, eu acho que ele perdeu. A gente viu menos ele. Ele perdeu o caráter. Mas sabia que isso ia acontecer. Então, agora, por esse motivo. Coutinho faria aquele gol? Às vezes faz, mas perde mais do que faz. Tá? Esse é um ponto claro. Né? Exatamente. Gols fáceis. Isso. Deixa eu ler agora alguns superchats, tá? Todos que eu vou ler nesse momento são sobre Roger. A gente tá com a demanda alta de superchat, então vou passar alguns aqui, tá? Jonas William. Roger ou Guardiola? A história vai decidir. Pio de Saf. Roger tá aqui na coletiva se comparando a Felipe Luiz, falando das críticas. Daqui a pouco a gente vai pegar a coletiva de Roger, tá? Santana, tá? Santana 8. O baile necessário para Roger continuar aconteceu? Aconteceu. O baile que ele chama é a grande atuação, né? Aconteceu. É isso que é o início, é porque tava em superchat agora, mas a gente passou exatamente por esse tema e aconteceu.
Tô dizendo que ele vai até a 10ª rodada da Série B, pelo menos. Isso. Ganhou semanas e semanas aí. Tem uma mensagem aqui que fugiu um pouco quem escreveu, mas é uma tirada com Atos que tem uma frase dele circulando. Eu acho que foi quando o Sport colocou a base, que ele falou assim: incompetência se une com goleada. Incompetência se pune com goleada. Considerando que o Sport botar a base foi incompetência, então tá devolvido que a incompetência se pune com goleada. Foi o que o Sport fez hoje, e é aquilo que eu falei. Anderson Silva, o autor, tá? E aí a diferença muito grande. O Náutico, que supervalorizou, cobrou da imprensa, inclusive, a supervalorização do 4-0. Todo mundo seguiu uma linha de pauta, viu que tem muita diferença. Não dá pra fingir. A gente bateu nessa tecla quando começou o pré-jogo das finais, do jogo de ida. A gente escolheu aqui, veja só, o Náutico ganhou de 4-0 contra a base, é oficial, resultado histórico. Foi uma base vestindo a camisa profissional, mas não vale nada pra isso aqui. Não existia prova nenhuma de que o Náutico era melhor que o Sport no frente a frente. Nos números, no nível de atuação, sim. Nos números também não, que os números eram exatamente os mesmos, mas nos níveis. Existia apenas na construção dos jogos. Nos jogos contra o Santa, que o Náutico conseguiu que se engolir via, bem, né? que até Atos foi voto vencido de alguma maneira aqui, que a gente apontou que a gente sentiu que o Náutico deixou o Santa vivo durante muito tempo. Muito tempo. E a gente falou o quê? Se acontecer com o Sport, não vai sair ileso. E que foi Deixou o Sport vivo. vivo e não saiu ileso. Porque ali, e o vivo não era na questão oral, era na questão de placar. Porque o acaso acontece. Só aproveitar que tá no Superchat, a gente tá de curiosidade. Lembra que a gente falou no começo do programa sobre um atacante ter feito? Sim. 91, Hélio. 4 gols. Olha aí. Hélio a final de 91, que tem os mesmos resultados, ainda que é com a ordem invertida dos mandos, né? O Náutico foi mandando no primeiro 3-3 no Arruda e o segundo jogo foi na Ilha do Retiro 3-0. Era minha Foram lembrança. 2, e a dupla, por isso que é muito Muriel. 4 de Hélio e 2 de Moura. Detalhe, a mesma coisa, 2 de Hélio na ida e 1 de Moura, 2 de Hélio e 1 de Moura na ida, 2 de Hélio e 1 de Moura na volta. Hélio foi o primeiro jogador que eu entrevistei na vida, assim, de eu chegar depois da entrevista e dizer: você me deu muita alegria. E eu me lembro desse 3-3. No 3-3, eu me lembro da entrevista dele descendo pro vestiário. Tava 3-1, Tava 3-1, o Sport leva 2 gols. Ele tava revoltado. Hélio doido. Roberto Siqueira Júnior. Falei, Fred. Roger é o melhor coach que podemos ter hoje. Douglas Rafael. Fila do perdão para Roger. Só quem não vive o vestiário fala que é fácil ou simples escalar e administrar uma equipe profissional vindo de um ano 2025 que destruiu tudo no esporte. E aí tirou a onda, cadê Atos? Tá? Inclusive, parte da inquietação e parte da instabilidade de Roger no esporte vem de dentro, tá? De algumas posturas, de uma certa intranquilidade que ele demonstrou ter com o próprio vestiário. Não é possível, veja só, minha gente. Assim como a gente chegou aqui e disse, Roger, primeiro, fez a obrigação de colocar Iago Felipe e Zé Lucas. Qualidade em campo, o time respondeu bem. Foi muito corajoso em barrar Ramon e colocar a Ju. E foi com sua identidade, com sua convicção, com o Gustavo Maia. Tudo certo. Gustavo Maia com restrições, mas jogou muito bem, então o Roger estava certo. Aí também a gente não vai agora, e aí vale para o público também, dizer assim, fila do perdão. Tá. Veja, o vestiário. É fácil falar do vestiário. Veja só. Deixar House jogando, tendo Thiago Couto em plenas condições, não existe um 3-0 e um título. Não apagam esse erro. Até porque, se não tivesse tido. Esse campeonato. Se o Retrô não faz aqueles gols com falhas de House Tava aí. Tava seguindo. E olha, a diferença é muito grande, pô. Não é a diferença de. Assim como a diferença de Zé Lucas para Iago Felipe é muito grande e não é questionável. Felipe, não. Desculpa, de Zé Lucas e Iago Felipe para Pedro Martins e Marlon. É muito grande a diferença. A gente não pode fingir que isso não aconteceu. Tá todo mundo inebriado pela vitória? Tá. Tá todo mundo feliz? Tá. Vocês sabem que a gente é esporte. A gente tá feliz, a gente gritou, tá rouco. Aqui dentro, meu amigo, se tivesse uma câmera, todo mundo comemora os gols, se abraça, grita, reclama quando outro grita gol antes da hora. Não, uma pessoa fez. Uma pessoa gritou gol antes da hora. Mas
A gente torce 100%. 100%. Agora, a gente não pode fingir que agora ganhou, tudo é perfeito, Exato. ganhamos do Náutico e tal. Eu quero, obviamente, eu acho que se Roger conseguir diluir a pressão e seguir um caminho mais lógico, talvez tudo que ele precisasse era isso aqui. Por isso que eu agora digo E que. talvez ele tenha encontrado. Por isso porque que eu mais agora. difícil talvez fosse isso pra ele. Mas ele Ele criou tem barreiras para encontrado. ele mesmo encontrar, Isso, Cauê. exatamente. Ele criou barreiras para ele mesmo se encontrar. bananando com as Com dificuldades. com muros que ele mesmo É, criou. Porque Que muro foi esse? Veja só. Atos. Alguém chegou a falar, não sei se foi Atos. A gente chegou a externar isso aqui. Ele chegou a posicionar, disse assim: ó, nesse momento, Zé Lucas está atrás de Dedé. Exato. Né? Isso não existe, pô. Zé Lucas não está atrás de ninguém. eu- Agora, Fred, ele aprendeu isso. Fred, eu coloquei aqui Eu tenho certeza que ele aprendeu. Eu coloquei aqui, ó, como fiz um comentário. O que Zé Lucas jogou nos aflitos não existe. Inclusive para contrariar qualquer justificativa para mantê-lo no banco. Aí alguns comentários. Muda o disco. O próprio Zé Lucas explicou na entrevista que ele falou que ele estava lesionado e tal. Veja, eu não vou nem citar o nome para ser justo, mas até porque outras pessoas falaram o mesmo. 10 centavos de raciocínio. É óbvio que não está que isso não está relacionado quando ele não estava à disposição. Essa crítica, se o cara não entendeu, deixa se estiver vendo a gente aqui, ela é no momento que Zé Lucas foi liberado e foi para o banco. Veja, eu sou assim, se Zé Lucas estava no banco, ele estava até que alguém falasse, tanto que se foi cobrado e disse, ele está completamente liberado. Ó, primeiro, ele está no banco aí. Ele não está jogando por quê? Porque está negociando com o Botafogo, é porque está voltando lesão, não sei o quê. Veja, quando ele estava no banco, aí foi dito, não, ele está no banco, ele está a direção já liberou para jogar. Ninguém estava pedindo o departamento físico liberou para jogar. Então, no meu comentário foi exatamente sobre esse ponto. Na hora que Zé Lucas foi para o banco de reservas, ele estava à disposição. E a minha crítica é, nesse momento, ele já não era banco. Às vezes, tá? É porque tá parecendo assim, veja, é óbvio que eu não tô falando quando o cara estava lesionado ou quando o cara não estava à disposição. É a mesma lógica de Thiago, que a gente falou até no pré-jogo. Não, mas o Thiago Couto estava, meu irmão, só se pediu o Thiago Couto quando ele foi definido, ficou definido que Só ele se ficou. pediu o Thiago Couto a partir do primeiro jogo contra o Retrô. Não, no momento, ó, ele está definido, ele é goleiro do Sport. E isso acontece, detalhe, e se House estivesse bem, não, talvez não sei se ele seria tão, mas House estava falhando. Vinha de 2 falhas. Estava falhando e Thiago Couto estava liberado para ser. Veja, eu acompanhei. Já não tinha desculpa. É a mesma lógica, essa de Thiago Couto e essa de Zé Lucas. Essa de Zé Lucas, eu acompanhei esse processo desde antes de Roger ser contratado pelo Sport. Roger não tinha nem chegado. Eu até falei isso em programas, eu estranhei um pouco conversando como Zé Lucas não era citado no planejamento. Da espinha dorsal do time. Cheguei a falar isso aqui. Por quê? Porque havia uma expectativa, uma vontade, um desejo muito grande de negociá-lo. Então, meio que ninguém queria contar com ele. Eu não sei o quanto isso interferiu para realmente deixá-lo numa condição de não vamos colocar agora para não interferir no encaixe do time. Só que esse disco virou algumas semanas. Veja só, Zé Lucas ter sido preterido por Pedro Martins e Marlon, isso não se justifica. Veja que a gente não está batendo na tecla Zé Lucas contra o Retrô. A gente está batendo na tecla de que, na hora que ele mudou 6 para o primeiro jogo da final, já não cabia não ter Zé Lucas. Tanto que entra no segundo tempo. Já não cabia não ter Zé Lucas. E o próprio Roger demonstrou, tá, dúvidas sobre a capacidade, o momento, se ele voltou bem de lesão, a confiança. É natural, mas a gente chegou a falar aqui, não pode apagar o que já foi feito. Eu falei essa mesma expressão. Às vezes Roger está considerando que tudo começou dia 1 de janeiro. E começando dia 1 de janeiro, começando dia 1 de janeiro, House é igual a Thiago Couto. E aí vamos ver quem é melhor nos treinos. Pedro Martins é igual a Zé Lucas. Não são. A gente sabe que não é assim. Porque a gente já viu muitos jogos, incontáveis jogos. Todos os jogos, na verdade, possíveis. Então, é importante entender isso. E aí, Zé Lucas falou isso na coletiva. Um dos grandes problemas que existem, quem está do lado de cá, e muitas vezes se cobra, vocês não revelam algumas coisas, vocês deixam de expor algumas coisas. Um dos motivos é justamente esse.
Porque a gente sabe que quando ganha, vai sempre ter 4, 5, 6 escudos para dizer que aquilo não aconteceu. Então, assim, a gente é calejado nisso. A turbulência que existiu no treinamento quarta-feira, ela não foi dissecada. Eu joguei no ar que teve uma tensão, mas eu não ia aqui trazer detalhamentos. Por quê? Porque ganhasse na própria quinta, já a pergunta chegou até a ser feita. Só tinha um repórter coletivo, ele fez a pergunta, que a pergunta acabou não entrando nas matérias. Então, assim, a gente conhece como é o futebol. Isso vale para tudo. Isso, hoje eu estava tendo uma conversa no Twitter com um torcedor do Santa, falando sobre a SAF, e ele disse, eu ponderei depois do que aconteceu, fui lá escrever, ele falou, mas a cobertura do NE45 é sofrível sobre a SAF e tal. Primeiro, a escolha dele. Segundo, o 45 Minutos foi o primeiro e, por muito tempo, único veículo que colocou em xeque a história do 1 bilhão. O único. A SAF foi lançada, a gente se juntou no outro dia e fez explicando o 1 bilhão. E a gente foi extremamente cuidadoso para não... A thumb podia ter sido. Esse 1 bilhão não existe. Mas a gente foi dissecando 1 bilhão, explicando. Vê os comentários. Anti-esporte, sempre. É aquela. Vocês são esporte, sei o quê. Porque para algumas pessoas a SAF era um troféu. E ia dizer assim, agora a gente é gigante, agora a gente tem um troféu. E aí, nesse debate, ele falou, a cobertura, os bastidores. Eu soube várias coisas da SAF do Santa Cruz. Algumas eu passei para a redação do NE45 apurar. Tenho amigos meus dentro do Santa Cruz que eram contra a SAF, ou seja, eu fui municiado de muita coisa contra a SAF, até porque esses meus amigos eram contrários à SAF, e questionaram, por que vocês não estão dando isso? A gente está mandando para vocês, está mandando para a Globo. Eu digo, veja, esse tipo de conteúdo, sem uma comprovação, você gera a torcida inteira contra você e o dirigente vai ficar contra você. Aí daqui a 4 meses se mostra real, já era. Todo o teu desgaste. Então, com o Santa Cruz, eu não sou mais repórter. Há muitos anos eu não sou repórter. O repórter tem uma obrigação. Eu não sou repórter. Eu não tenho a obrigação de ficar apurando e postando tudo. Eu não tenho essa obrigação. Se eu fosse repórter, teria. Já fui. Colocava e pronto. A gente sempre destaque João de Andrade Neto, né, que foi da gente, alvirrubro, apaixonadíssimo pelo Náutico, foi naquela Batalha dos Aflitos e ele que fez a matéria Da pintura, né? de que o Náutico subiu uma parede no meio do vestiário do visitante. Era setorista. Eu pela Folha de Pernambuco, o João pelo Jornal do Comércio e roubada pelo Márcio Cruz pelo Diário. Márcio Cruz pelo Diário. E no dia, os 3 sabiam. Isso. Eu cheguei na redação, meu editor, na época, Flavão, disse, ó, não vamos dar não. É isso. Não vamos dar porque é coisa de bastidor. Isso. A gente não vai atrapalhar algo que o Náutico tá fazendo dentro de uma guerra do Náutico. João, que é o alvirrubro, postou, acabou-se. Virou persona não grata, barrado nos aflitos, tudo. Veja só, aconteceu ali que o Náutico acabou tendo o destino que teve, e aí tudo se foi. Se o Náutico ele vence o Grêmio, sobe, o que ia vir para cima de João era muito pesado. Tá? Então, assim, quando você é repórter, você tem uma obrigação. Várias coisas eu passei. Várias coisas, por exemplo, da própria SAF do Santa, da nova. Veja só, eu tenho tempo para produzir, para procurar. Algumas coisas são off, outras não são. Então a gente tem um certo cuidado em não expor demais algumas coisas, que sabe que se o campo for positivo, você está engolido com aquilo dali. Então, muitas vezes há uma reserva. E não vale a pena só para você dizer 4 meses depois, bater no peito e ó o que eu disse lá. Não é, exatamente. A minha não é essa. E aí, veja só, e não foi só eu que tive a informação, todo mundo teve. Tá? Quem está cobrindo teve. Mas, assim, você tem certos cuidados, isso acontece. Você não fica dando voz a tudo. Você não fica dando voz a tudo. Você entende os processos e tem que respeitar também questões internas. Porque também questões internas se resolvem. Questões internas se resolvem.
tá? Então, eu acho que é importante posicionar bem isso aqui. Jonas Williams, tá? Roger foi bem demais, deu um nó em Hélio. O Sport maltratou o jogo. Após o 2-0, ganhou tempo em todo lance, tá? Laterais sem deixar a bola entrar foram geniais. Muito boa mesmo a cobertura dos dois laterais. Pulse foi um achado, uma outra coragem e boa escolha de Roger, mas Mas rodadas e rodadas coragem, mas atrás. ao mesmo tempo aí é uma carência de elenco. Aí Sim, mas a coragem prévia, quando ele De puxar antes o do jogo do cara, Santa, ele né? disse assim, ó, sai Matheus e vai que pro- não era Mas no mesmo elenco com a grande do partida de lateral. Pulse hoje continua sendo É. algo que o e é um Sport problema você do precisa. esporte, tá? Depois a gente vai falar sobre Hélio dos Anjos, que inventou onde não precisava inventar, né? E vai precisar se explicar muito. Não faz um sentido nenhum fazer o que ele fez. Não A gente sei se a derrota vem passa por daquilo, hilo, mas mas é aquela coisa. deu motivo, né? Você olhou, tem um jabuti dentro da sala. E você, opa, que É aqui, isso? pronto. É Marlon da estreia, do primeiro jogo da final de Roger. Pra quê? A gente olhou aqui, a gente tava ao vivo. Aí, Samuel, não sei o que, eu já tava dando por certo, Cássio. Ó, Samuel não. É porque ele tava falando aqui, É, tal, não sei o que. Aí Samuel disse, ó, mas tá bem diferente. Aí, é Auremi. Aí fez, nada. Auremi? Aí tá machucado, Cássio. Não, tá no banco. no banco aqui. Eu até foi em algum momento antes do jogo, meu sogro Zapianda aí entrou no cast, aí tava o Rodrigo Raposo lá, passando, aí alguém pegou e disse, não, pô, é Auremi, ele. Auremi? Você que é tão... Pô, você já Invençãozinha, sabe é. a escalação do Náutico. Então você até pegou de surpresa. Até pegou depois, pô, deve ter depois alguma explicação. Atos tinha dito que podia vir, acho que Atos sabia. A gente fez um alguma lesão, pré-jogo. mas aí eu fiquei pensando em questões físicas, É. não Ó, escolhas técnicas. veja, não acho que o Náutico perdeu o jogo por isso, tá? Mas, Também acho que não passou por lá, não. mas É. veja, mas ao torcedor do Náutico, fica com a sensação de Olha o desgaste. por que trocar hoje? Assim, pode, assim, detalhe, a Auremi acaba saindo depois. Não acho que a Auremi foi um buraco. Não acho que foi isso, não. Até, por exemplo, quem fez a besteira, por exemplo, foi o Wanderson. Na verdade, foi o Náutico que o Sport pressionou a saída de bola, o Náutico não cedeu, foi até o que o Cauê falou aqui. Não, E aí, não cedeu um centímetro. Disse, ó, não tá funcionando, não. Tenta um pouquinho diferente, não. Continuou. Foi Fernando Diniz até o fim. Até levar o gol. Nesse superchat falou do Sport valorizar o tempo. O Celso estava vendo o jogo aqui com a gente. O Celso falou algo muito interessante sobre isso. O Náutico sempre teve uma linha de marcação que é quando você passa da primeira linha dele, ele faz a falta. Isso, para o jogo. O Sport fez. Beleza. Cada falta é 1 minuto do chão. Pode fazer a falta. Tô ganhando. Faz a falta. Aí o Náutico falta, o Sport 1 minuto do chão. Falta, 1 minuto no chão. Pô, é muito bom fazer a falta ganhando por 1-0 e o adversário levantando e batendo. E agora? Por isso que eu digo. E a gente chegou a falar isso no pré-jogo. Tinha uma vantagem do Sport em relação ao Náutico. O Sport estava acostumado a levar um murrinho na cara esse ano. Sofreu. Sofreu contra o Retrô. Sofreu contra o Santa, que aquele 1-1 seria horrível pro Sport. Pra Roger. Passou o jogo do Maguari inteiro atrás. Sofreu contra a Desportiva. O Náutico estava zerado de sofrimento, pô. Porque o sofrimento do Náutico que teve quando o Sport faz 3-2 Durou 3 minutos. Durou nada, pô. Foi uma bola doida, completamente pinball, que virou gol do Náutico. É o que eu digo, veja só. Criticamos Zé Gabriel por não ter tocado de lado, lamentamos, criticamos, mas ninguém pode dizer que ele brincou. Ele foi dar um bombom para frente. Aí a bola resvala no chão, bate ali, vai aqui, sobra. O atacante que não sabe dominar a bola não domina e o zagueiro no chão faz o gol. Vacilo, não, Ramon com uma gilete. Né? Assim. Ramon foi mal pulando, foi mal no passe, na saída, deitado. no pódio, assim. Mereceu recuperar a vaga para essa. É isso, tá? Vamos com mais superchats aqui. Só dizer aqui, Fred, vou fazer aqui um agradecimento aqui para a galera que está na live. A gente não pede curtida, como o Fred sempre fala, mas como eu estou vendo assim um número que para a gente é maior até do que, ainda que vinha crescendo as lives nos últimos meses, mas a gente tem aqui beirando 2.400 pessoas acompanhando a gente aqui. E a gente está numa live, galera. Se você não viu aquelas telas que o Fred costuma colocar e tal, aquelas mudanças todas, é porque a gente tá no modo operação padrão aqui, quase assim, para funcionar, porque a gente teve problemas técnicos na live mais cedo, para quem viu, no pré-jogo, e obviamente... A gente tá trabalhando com o House.
Computador Não, reserva. não, o cara Computador acabou reserva, ser pô. campeão. Computador reserva, pô. Até com a reserva Adriano. Mas enfim, a gente tá aí nessa medida aqui de mais simples, mas enfim, para colocar o programa no ar. E se você tá até aqui com a gente, como o Fred fala, eu vou fazer. Deixa o velho like aí, deposite o velho like aí, que não ofende não. É porque vou até atualizar a página. Tem 115 numa live com 2.300, 400 pessoas, acho que não faz muito sentido. 5%? Não faz, Por aí, né? 10% seria 200, né? É. Mas vou até atualizar, porque tá muito pouco. Deixa eu ver aqui. Tem 1.400. Ainda assim tem, Agora, tem uns 800 aí que estão ofendendo ninguém. Custa nada. Deixa eu voltar aqui, achar os superchats que eu perdi, tá? Fred, sobre a parte dos números de conquista. Não, deixa eu ler o Vai. superchat de Roger, Beleza. por favor, porque senão, meu amigo, a gente vai no final de tudo, vai ter 95 Não, eu achava superchats. que ia acabar, mas tá. Acabar superchat, Não, desse tu tempo. vai ver o dia amanhecer aqui. Então, deixa eu ler Vai superchat. ficar tu, Celzinho, tu e Frei Gilson de madrugada lendo mensagem. É que Frei Gilson é assim, né? Frei Gilson, Meteu o gol, foi? não, pode ser essa collab aí, parece que vai sair, viu? Vai, não. 45 Vai, minutos e Frei Gilson. Acha teu superchat aí. vamos focar. Acha teu superchat Eu aí. tô falando sério, o homem vai vir pro Recife, Acha teu superchat o aí. homem vai vir pro Vai, Recife fala, irmão, e disse irmão. que trabalha com pod, viu? Irmão. É acha- mesmo. Parceiro dele da madrugada. Você Michelangelo, grande abraço, Michelangelo, direto de Buenos Aires. Fred, você comentou que só permaneceria com o Roger se tivesse uma mudança muito grande nessa partida da final. Você acredita que isso se concretizou? Acredito, já respondi. Veja só, Se sabe quanto vai durar isso, se a partir de agora vai ser assim, se vai ser um regular. pra mim tá zerado. É. Veja só, eu estou desarmado quanto a Roger. Pra mim zerou, deixa de ser pauta. Eu era defensor da saída dele. Anápolis, viu? Um 0-0 hoje. Não, aí volta a ser. Um 0-0 hoje, ganhando nos pênaltis, levando bola na trave, como foi contra a Desportiva, eu estaria aqui, mesmo campeão, dizendo, pra mim, nessa segunda-feira tem que avaliar e demitir. Agora tá zerado. Fez uma grande atuação. Você não pode cortar no melhor momento. Pelo amor de Deus, também. E outra, a gente sabe que possivelmente o Sport não vai jogar esse futebol todo jogo, não. Não, sim. Então vai ter que se ponderar. Agora, tem que ser sempre, pelo menos na maioria dos jogos, algo próximo ou no caminho disso. Felipe Matos, tá? Difícil tirar Roger hoje do time. A evolução e performance do jogo faz com que ele ganhe mais tempo no comando do time. Quando menos treinou, deu certo. Felipe Ribeiro, tá? Roger foi muito bem hoje. Pedi a cabeça dele, mas depois de um jogo desse não tem como. Parece que ele encontrou o time que procurava. Assim espero, tá? E quando eu falo, Fred, até o quando menos treinou, deu certo, porque um jogo, no final, um jogo assim, muitas vezes você vai pela estratégia. Então, quando você arma as peças, e a gente sempre falou aqui que Roger nunca foi questionado lá do trabalhador de Roger. Nunca. Então, E nem o o trabalhador tamanho da de paixão que ele tá atrás, vivendo nesse momento. de buscar. Então, ele sabia o que era o Náutico. Tanto que hoje o Sport atacou o que o Náutico poderia, onde o Náutico poderia vacilar. Ali em cima, o que parecia, apresentava ser o forte do Náutico, a saída de bola, e depois eu atacar lá em cima, ele foi nisso daí. Então ele sabia onde poderia ganhar o jogo. Talvez o que faltava ali era, deixa eu fazer o simples, porque o entender a lógica de como o Náutico joga e da minha estratégia, eu sei. Mas eu não posso errar as peças que vão executar aquilo. Perfeito, tá, Cauê? Mais algum superchat. Isso é interessante. Nosso amigo Rodrigo Peixe mandou aqui, tá? Na ilha, a gente chegou a falar isso, Cássio. Eu, tu, Celso, Rodrigo, Márcio assistindo o jogo aqui. Na ilha, o Sport entregou diversas chances para o Náutico abrir o placar. E só abriu em um pênalti, também entregue. Nos aflitos, o Náutico entregou uma. E aí, foi o suficiente para levar um golpe já fatal, né? Olha só, qualidade e experiência é caro. Ponto. Iago Felipe é um cara que jogou Série A em bom nível. Tá? Chegou a ser titular do Fluminense. Isso. Com várias outras peças ali. Esse Fluminense, com várias outras peças, era um patinho feio ali. Sim. Mas jogava titular vários jogos. De um grande Fluminense já. É. Tá? Jogou no Bahia, estava no Mirassol no passado. É um jogador rodado.
Thiago Felipe é um cara que resolve. Barleta, queira ou não, já tem Série A. Resolve. Dodô era meia da Ferroviária de Araraquara ano passado, que foi rebaixada. Destaque, na verdade, era pra ser No o Vila outro, era Nova. pra ser Não, Vila Nova. Dodô não, foi Juninho. Juninho. O que eu falei de Dodô, eu sempre falei. Juninho quando era da se Ferroviária, falava, Dodô é do Vila Nova. Quando o Dodô chegou e muita gente empolgada e tal, eu até disse a Atos também, disse, ó, eu gosto do Dodô, acho um jogador interessante, porque é aquele meia formiguinha que cai pra lá, pra cá. Agora, ele nunca foi um titular imprescindível em clube nenhum. Nem na Ponte Preta, em clube nenhum que eu digo quando ele saiu de um time menor para jogar em time de alguma camisa, Ponte Preta e Vila Nova no passado, e a Ponte Preta no ano anterior, ele nunca foi aquele titular absoluto. E no Náutico ele estava tendo oportunidade, tanto que eu disse, pô, eu quero até ver, porque vai ser a oportunidade talvez que ele tem aqui de chegar e realmente deslanchar. Isso. Só que quando chegou no afunilhamento do campeonato, nos grandes jogos, Sumiu. Sumiu na ilha. Sumiu hoje. E o comportamento dentro de campo, você Era isso que eu ia chegar. Opa! Era aqui que eu ia fazer a comparação. Na hora da verdade, sumiu. Não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. O time hoje estava perdendo por 1-0. Ele teve uma bola, deu uma passadinha de pé. E não fez nada. Tá? Tinha sido avisado pelo árbitro pouco antes da expulsão para acalmar, porque o árbitro recebeu, deu um tapa na barriga, né? Acho que foi de Filipinho. Acho que foi Diago. Não me lembro. Não era para expulsão, de fato, não tinha intensidade para expulsão. Foi uma agressãozinha, mas sem intensidade. Na bola seguinte, veja só, na bola seguinte, ele dá uma entrada daquela na entrada da área e acaba com o Náutico. Porque assim, o Sport tem seus erros. Nem teve hoje, tem seus defeitos. O jogo 1-0, teria 11 contra 11. Pelo amor de Deus. Porque ali é 38 do segundo tempo. Veja, os 15 minutos de Hélio no intervalo. Seria outro. Ele não teve. Ele teve 15 minutos para tentar remediar algo que já estava. Ali o Náutico ficou grog e o gol saiu 2 minutos depois, aí foi knockdown. E aí é importante entender isso, né? É bem importante. Australopithecus urbanos, ele fala o seguinte, bem na linha do que a gente está aqui. Agora vão aparecer um monte de gênios, engenheiros de obra pronta, para dizer que as críticas a Roger eram injustas. O time era uma maravilha mesmo, até o jogo de hoje. Então é exatamente isso. Assim, veja só, Roger estava no limite. Roger venceu. Eu via mínimas chances, não é de ser campeão não, mas de acontecer o roteiro que aconteceu hoje. Veja, eu fui pro estádio, pra Ilha do Retiro, o primeiro jogo da final. O que aconteceu ali é um absurdo de uma condução de um treinador. Um absurdo. E como o time colocou em campo, enquanto escalação, de quanto o time desempenhou em campo, de quanto o Roger não conseguiu corrigir o que estava acontecendo ali, e de você acabar uma disputa de título com 30 minutos no primeiro tempo. Ou conseguiu sobreviver. Para ele poder ter essa chance de hoje. Então, assim, e era um buraco. O primeiro gol, sai o que Yuri Castilho faz o pênalti. Segundos antes, eu tava assim, olhando isso, meu amigo, o buraco aqui tá. A bola tava saindo da direita para a esquerda, tava na esquerda ainda. Eu gritando, pô, o buraco tá gigante do lado aqui, pô. Tem 2 contra ninguém. Tanto que Yuri Castilho sai desesperado, faz o pênalti que ele sai desesperado para cobrir um buraco que existia, porque o time estava completamente desorganizado. Então não tinha como você ver aquele time do primeiro tempo e no segundo tempo fica menos ruim. Não, melhorou no segundo tempo. Mas também não o problema é que errava muito. Que você olhe, você faz 3 gols ali no contexto do jogo pela qualidade técnica dos jogadores. Consegue achar um passe bom, que consegue a finalização, que tem um entendimento de jogo pela qualidade superior. Quando você vê um time contra o outro, é a mesma coisa, pô, olha o time do Sport contra o Náutico, quem tu queria do outro lado no Sport? Quem tu pegaria, puxaria? Talvez você puxe poucos. Mas o Sport enquanto time não existia, até hoje. Vamos lá, tá? Mais alguns superchats aqui. Depois a gente vai dar andamento no programa. Tá? A gente já leu.
achar aqui, tá? Tem uma de Maria Olívia, e é verdade, ela fez. Fred, continue desafiando o Sport a ganhar de 3x0, que deu certo. Porque eu disse, quando eu falei, Roger dá mete um 3x0, aí você vai dizer aqui. Foi, mete um 3x0. E poderia ter. Cadê Caio Corte pra buscar? Poderia ter ganho demais, tá? A bolinha de Maia ali no comecinho do segundo Não, tempo. pô, assim. 2 minutos, 3 minutos. Eu até falei, veja só, eu acho que o Muriel é um goleiro que você não precisa dar por cima. Você pode bater, que a chance dele pegar é menor. Mas eu não vou reclamar de uma bola que a um palmo não entrou, né? E assim, Mas 3x3. a definição era outra. Era outra. O cara encobriu o goleiro. Porque assim, se você sai contra Hugo Souza, se você sai contra. O cara não tenta com a cobertura, né? Não, aí, veja só, o chute é mais difícil pegar. Eu tô dizendo o contrário. É como o Castilho que bateu no jogo de ida. Às vezes, Muriel saindo, tu bate. Tinha a bola do lado, o corte, pô. Mas eu não vou reclamar, não, que ficou um palmo de entrada. 3x0, 3, 4 minutos, 3x0 ali. E Barleta, claro, acertou a trave na sua melhor jogada. No caso de Barleta, pô, ângulo difícil. Você não, como sempre é mérito dele. Mas assim, você vai dizer, pô, o cara acertou. Não, na verdade, não. Se aquela bola era um golaço, na verdade. O Di Maia também seria um golaço, mas era um gol mais fácil de fazer. Exato. Meu amigo, que já virou figurinha. A postagem de Atos. Incompetência se pune com goleada. Mas isso, pedido mesmo. Ele falou, tem um corte, é no nosso Instagram, tipo, que ainda tem a falinha. Porque acho que foi quando o Sport botou a base, né? Eu acho que foi até uma daquelas gravações antes do clássico. Quando a gente faz aquele roteiro de cada clube. Aqui, aquela gravação que a gente fez. Tu acha que foi ali? Foi? Eu acho que foi ali. Guardiola do Esporte, né? Grande abraço, meu irmão. Obrigado pela contribuição. A todo mundo tá mandando. Veja, a gente vai tentar ler todos os superchats aqui. Talvez um escape, porque hoje, como a gente já explicou várias vezes, estamos trabalhando meio que no improviso. Ficou vergonhoso para Roger mostrar que a sua teimosia foram os melhores em campo. Aju, Zé Lucas e Iago. Tá? É só Gustavo Maia que escapou jogando bem. Observação. Márcio tá me devendo R$ 27,90 porque não mostrou minha mensagem na live passada. Eu nem tinha lido isso quando eu ponderei, que talvez algumas escapem hoje, mas veja só, todo mundo manda pra gente que a gente devolve e desconta o salário de Massinho Sabotagem, né? Já é algo que tá definido aqui. Quem mandar o superchat que não for lido, quem paga a conta é Massinho Sabotagem. Yuri Herculano, grande abraço. Dízimo, né? Primeiro. Importante. Dízimo de campeão, dízimo mais pesado. O que houve com o Roger de quinta para hoje? Virou Real Madrid? Fez o certo. Fez o fácil. Fez o lógico. Tá? Se convenceu. E agora eu espero que esteja convencido em definitivo. Agora que sabe a dosagem, aplique. Tem que passar um pouquinho aqui, vai lá, tá, mas a dosagem já sabe. Sérgio Bione, tá? Roger, foi muito bom esse comentário dele aqui. Roger fazia raiva como jogador, mas de vez em quando dava umas alegrias. Agora é a mesma coisa. Faz raiva e de vez em quando dá umas alegrias, tá? Não, por sinal, todo mundo vira craque, né? Não, pô, e é incrível, porque a visão que se tem hoje de Roger, enquanto jogador do esporte, eu acho que é muito diferente da época, viu? A turma olha assim, até na televisão, porra, Roger, torcedor, gosta. Gostava. Mas veja, era um ame e odeio da porra, viu? Era o quê? Era um ame e odeio, Roger, mas fez gol na campanha da Copa do Brasil. Fez. Não, era aquele jogador. Não é isso que ele falou? Deu raiva e fez alegria. É isso. Bem raro, assim. Campeão como jogador, campeão pernambucano como jogador. Como treinador, né? Como treinador. Mas dava uns de Coutinho também, viu? Vamos lá, tá? Deixa eu seguir aqui para seguir mais nessa linha de Roger. Ike de Leão, tá? Ike de Leão é aquele negócio de Cavaleiro do Zodíaco. E a galera confirmou que Ike em algum momento da história utilizou a armadura de Leão, porque na verdade, Fred, ele é o Cavaleiro de Fênix. É um Cavaleiro de Bronze, né? Leão é de ouro. Dito isso, vitória maiúscula, né? Dito isso, amanhã é fora Roger, ele tá na linha ali dos 10% que não abriram não, tá? Veja, ele viu 1x0 e ligou a televisão. Cássio, 10% não abriu não, tá aqui. Nossa enquete nesse momento tá 48. Não, então, eu acho que essa galera tá achando que o Sport foi campeão com 1x0. 48 ganha moral e agora segue indiscutível.
43 deve ser mantido, mas ainda não É convenceu. o que eu tô nessa. Eu também tô nessa. E 10% não abre não, é demitido mesmo assim. Turma aqui não abre não. Eu quero ver as primeiras rodadas da Série B. Por aí. Cuiabá, fora de casa. Que não era nem... Por aí. eu não queria nem ver, mas agora vamos ter que ver. Se não me inventar problemas antes com Anápolis e Ipiranga exatamente. ou Atlético, tá? Tem 2 jogos importantes, inclusive acredito que com a ilha lotada na quinta-feira. Silvio Soares, Fred, a minha noiva Luciana está aguardando ansiosamente suas desculpas para o professor Roger. Por favor, se desculpar. Tem desculpas não, veja só. Tem reconhecimento dos acertos e da coragem. Elogios como estão sendo dados Elogios. aqui. Mas as críticas eram absolutamente necessárias, tá? Márcio, da primeira leva de superchat que você mandou, eu encerrei todos, tá? E agora a gente segue. Tem uma nova leva chegando, o Márcio vai preparar essa nova leva. Deixa eu ler alguns que chegaram recentemente, Márcio, porque aí fica mais fácil, tá? Pode encerrar também a enquete. A enquete já está resolvida, daqui a pouco a gente vai para a enquete de jogadores. Pode fechar a enquete aí. Bruno Carvalho Paula. Maestro Cássio, se o plano de Roger é usar 3 volantes como usou hoje, esse elenco do Sport não tá faltando volante e sobrando meia. Detalhe, é o plano de Roger usar 3 Mas volantes. depende, ele cumpre. Veja, depende, cumpre essa função. Pedro Martins cumpre essa. Tem Fábio Matheus que sabe, sei lá, como é que vai utilizar. Ó, Fábio Matheus vai ser utilizado, então, tá? ó, Zé Gabriel, Zé Lucas. Tá chegando perto, detalhe, ele faz 18 anos no fim desse mês, tá chegando perto de saber se vai ou não vai vender. Agora tá chegando a hora dele na janela. Mas enfim, vamos lá. Zé Gabriel, Zé Lucas, Thiago Felipe, Pedro Martins, Fábio Matheus, Depena. Já tá em 6 aí. Tem mais alguém? Dedé, né? Que alguma... O Biel que chegou. Fiel, que é um segundo Fica- volante. É um meia, segundo. É o meia. Veja veja, só, é o jogador que ele Iago. gosta. É o estilo Iago. Exatamente. Tipo, É o vocês jogador não. que ele gosta. Tá? Eu acho que falta um primeiro volante. Não em quantidade, em qualidade. Veja, Cauê, o que eu soube há um tempo atrás não é uma informação atualizada, é informação de 2 semanas, 1 semana e meia, talvez um pouquinho menos, é que ia-se ao mercado por um volante, mas Fábio Matheus, a permanência de Fábio Matheus deixaria. E outra, até lembrando que Fábio Matheus, o bom momento do Fábio Matheus na base do Sport, aquela Copa São Paulo, é ele de primeiro volante. Sim. Então, assim, se você até encaixá-lo, como você também pode utilizar Zé Lucas, como foi em parte do segundo tempo como primeiro volante. Então, depende muito de como vai ser usado. Precisava de um primeiro volante para você ter essa opção a Zé Gabriel para você, aquilo que tu quer de Zé Gabriel, eu tenho outro aqui, que é melhor, faz parecido que ele e com a Eu bola. gosto de Zé Gabriel, né? Eu já falei Não. isso, eu sou. Ai. Eu acho que é nem tanto ao mar, nem tanta terra. Sabe? Não, eu não gosto. Não gosto. veja, Agora não ele sou, hoje não ele sou, tá decente. não sou, Tanto que eu não teria tirado. É, Eu sou meio um pouquinho. Talvez eu. nem acho que a gente tenha falado, Fred. No primeiro jogo, a comparação, como ele faz aquela bobagem no último lance, mas eu fiz questão de ficar dizendo na live, olha, ele não tá no mesmo patamar de Ramon e Benevenuto. Ramon e Benevenuto, eles foram, assim, uma coisa muito além. O próprio Pulse também. Eu acho que, assim, ele fez uma bobagem muito grande e eu mesmo, eu mesmo tenho o costume de pesar, mas só explicando que ele, nos 90 minutos, por exemplo, Ramon e Benevenuto foram muito mal nos 90. Ele não foi o caso dele. Esse jogo de hoje, assim, não tem muito o que dizer do cara. Eu acho que o cartão dele foi um cartão muito bobo, tá? Foi uma falta assim, a luz já tava parada, assim, ele fez a falta Acabou tirando ele do jogo. fez Né? uma falta na ponta da área e numa falta num lance completamente assim que já tinha O cara tava cobertura. cercado. Tirou ele do jogo, cara. Tava Tirou ele do cercado, jogo. Ele tirou saiu ele no do jogo. intervalo por causa daquela falta. Mas ele estava bem até ali. Enfim. Eu gosto porque eu tenho um. Mas Sai um passe, inclusive, ali de profundidade para Gustavo Maia, que é ele que dá um passe da porra. Tem Isso não é o volante que eu acho que, no meu jeito de jogar futebol, que eu gosto, eu queria ter. Eu até admito que possa ter dentro do elenco. Mas eu acho que para titular, e porque eu acho o Zé Gabriel aquela bomba relógio. Eu acho que é aquele cara que
Uma hora entrega. Não, mas já aconteceu, entregou. Uma hora Ele entregou no final ele do nos campeonato. jogos, às vezes passa despercebido. Às vezes você consegue desativar aquela bomba relógio que foi ligada, mas eu sempre acho que ele ali, ó, vai minando com algumas coisinhas dele por falta de qualidade técnica. É isso, tá? Deixa eu seguir aqui com alguns superchats, ainda sobre Roger, pra gente fechar essa parte Roger do programa, tá? Roger deu um nó tático em Hélio hoje, o Náutico não conseguiu levar nenhum perigo ao gol do Sport, tá? Nem mesmo quando estava com 11 em campo. De fato, nenhum perigo. Não, os três que ele botou, tanto na esquerda que eu já falei, quanto na direita, pô, acabou com os lados, com o corredor do Náutico. Pô. Os dois Isso. corredores do Náutico. E teve uma mudança que Roger fez desde o intervalo no jogo passado, que foi a postura dos pontas. Eu falei isso no Sim. programa, que era para cima e hoje foi um pouco mais atrás para diminuir espaço, isso. Esses trios. Exatamente, os trios. Perfeito. Compactos. E aí a partidaça de Benevenuto e a ótima, a partidaça de Aju e a boa partida de Benevenuto. Porque qual foi o grande problema do primeiro jogo ali no primeiro tempo? Esses trios não estavam compactos, por isso você falou, porque os atacantes ficavam. Então, o mano a mano, quando você tocava, e aí era um problema de Zé Gabriel, sobretudo na direita, Zé Gabriel, que estava centralizado, e Pedro Martins fazia a função de auxiliar ali um volante pela direita, toda vez que Vinícius fazia a dobradinha com Dodô e com Yuri, ele tocava, recebia na frente e ficavam dois em cima de Pulse e Pedro Martins largava. E Zé Gabriel largava. E Barleta estava lá na frente. Perfeito. Então, não tinha essa... numericamente, você estava sempre perdendo em quantidade de jogador. Então, vou até mandar alguns vídeos aqui, se Márcio depois conseguir botar, tá? Mas vou mandando os vídeos. Tá festa grande na ilha agora, tá dentro da sede. Recebi essa imagem aqui, vou compartilhar aí. Espero que depois a gente possa ver como tá a sede nesse momento. Uma tradição do esporte restabelecida, né? Ainda hoje a gente vai falar um pouco da questão do Leões pela Mudança, né? Porque tudo também muito correto até aqui. Daqui a pouco a gente entra nisso, tá, cara? Só um segundinho. Para eu poder mandar aqui os vídeos. Estão chegando da festa na sede do esporte. Que a gente possa trazer para a live. Vou mandar aqui para Márcio, o nosso grupo. Vamos seguir aqui para diminuir um pouquinho a quantidade de superchats. Raí Lira, grande abraço diretamente de Colinas, no Maranhão. É o dízimo, valeu, Raí. E Vitor Guerra, tá? Minha filha tem 3 anos e 4 pernambucanos. Meu filho nasceu há 4 dias e já é campeão. A filha dele tem que ter nascido num recorde de tempo que dá para fazer 4 títulos em 3 anos. Como é bom ser esporte. Dízimo pago, 10 para cada título, porque ele mandou R$40 pra gente. Grande abraço, O meu eu Vitor. botei para dormir hoje, tava ali no 30 do segundo tempo. Tá tranquilo, você vai mano. dormir campeão, viu? Tá tranquilo. Amanhã eu conto a história toda. E comprar uma faixa, viu? Aí ele, vai ter troféu, papai? E medalha. Pôster, não sei se ainda se consegue hoje em dia. Jornal, não sei se ainda sai com pôster. Veja. E aí, o jornal sai, Folha sai, o diário sai amanhã. Não tem por que não sair com pôster. Só se não quiser. Só sai diário e Folha com dificuldade, né? Veja. Mas tem. Sai o pôster, não sai? Afinal, veja, é dia de rodar, pô. É dia de rodar. Vende a besteirinha se trouxer. Tem que botar carga, viu? Tem que botar carga. Nesse dia você faz a continha de só aqui. JC vai ser pôster digital, né? Que o JC não roda mais. De Jair Calumbi Júnior, tá? A realidade é única. Qualquer treinador e qualquer time ganharia do Náutico. O Náutico sempre será o Náutico. São 12 campeonatos nas últimas 13 finais. Independe da qualidade do esporte. Fora Roger, né? Mandou ali no final. O fora Roger não abriu não, tá? E aí ele fala de que o Sport ganhou 12 das últimas 13 contra o Náutico, só perdeu quando não tinha torcida. Porque né? ganhou 10, 75 até 2019, foram 10. Veja, em quase 50, mas nas 10 vezes que se encontrar o Sport ganhou 10, o Náutico ganha 21. É dos pênaltis, né? Isso. Aí, sem público. Aí volta de 24, o Sport já se reencontra 24, o Sport ganha e agora
Ou seja, 10 mais 1, perder 1 e 2, ou seja, 12 de 13. Detalhe, antes desses 12 de 13, o Náutico tinha vantagem, né? Deixa eu subir aqui. Lulinha Leite, né? Tinha vantagem, mas agora tá 14-7. O Sport agora tem o dobro de... Lulinha Leite, tá? Favoritismo do Náutico eram os erros de Roger. Tá? O favoritismo do Náutico no primeiro jogo foram erros de Roger. Roger corrigiu os erros e o time do Sport prevaleceu. O Akabayashi, 87. Acreditei no fim do trabalho de Roger por achar que ele não ia deixar de ser teimoso, mas na hora da pressão ele cedeu. Que tenha aprendido a lição, tá? Márcio, eu só consigo resgatar até aqui, tá? A partir daqui eu não consigo mais resgatar, mas vamos dar uma mudada no tema, tá? Dar uma mudada aí na ordem dos fatores. Vou trazer logo o Hermínio, que acabou de mandar o superchat, porque a turma tá devendo o Hermínio, né? Amigos, na última live, tomei bronca de Fred só porque meus 2 superchats só foram lidos quando eu mandei um terceiro mal criado. Foi coincidência, viu? A gente leria de toda forma. Márcio não vem numa boa fase. Meu amigo Hermínio, você não tem noção do que Márcio fez aqui nesse estúdio hoje, não. É um milagre a gente estar conseguindo falar com vocês nesse momento. Rodrigo Carvalho veio, largou almoço, família, Brasília foi. trouxe o computador dele que Márcio Pegou o destruiu o jatinho, nosso. pegou um jatinho. Pegou o jatinho, de pô. Brasília, pô. Veja só. Nosso computador aqui, Márcio deu uma retada, abriu o computador, foi mexer, não conseguiu fechar. O que ele fez hoje aqui nessa sala é um negócio inacreditável, tá? E aí ele fala o seguinte: era esse o todo-poderoso Náutico bem planejado? Achei fácil nos 2 jogos, pelo Sport e tudo. Grande abraço, Hermínio. Agora fica em cima disso que o Hermínio falou, Fred. Fica uma lição. Não é lição. Recado para ambos. Náutico como Sport. O Náutico de não achar que o que tinha ali era um time pronto completamente para uma Série B. Para sobreviver a tantas rodadas, é um campeonato longo, porque aparentemente, pela minha leitura, que o Náutico enxergava de alguma maneira que estava próximo do que teria Sim. de ideal, até dentro da sua capacidade Enxergava, financeira. claro. E faltava, bati muito, várias vezes aqui, a questão do lado do zagueiro pela direita do Náutico, o Anderson é muito fraco. E o próprio Matheus, que estava lesionado e voltou a ficar no banco relacionado hoje, também não é uma solução por ali. E o Sport também, a sua gestão, entender que esse título também não valida e enterra alguns buracos que se tem no elenco, que é preciso ficar atento para o final dessa janela, porque são 18 rodadas que depois você vai precisar sobreviver. Então é necessário também você trazer algumas peças para que não atrapalhe essa resposta, vamos dizer assim, que Roger começou a dar hoje. Vou fazer aqui um convite, tá? Para todo mundo que está assistindo, que é o seguinte: a gente está fazendo uma live longa aqui, ainda vai ficar muito tempo no ar, ainda vai analisar jogador por jogador, tá? Tem comida chegando, pelo que parece, para a gente poder sobreviver. Vai ter que comer aqui na mesa mesmo, com live ao vivo. Ninguém vai suportar de fome, tá? Mas eu vou fazer um convite. Ao longo da semana, a gente vai trazer vários vídeos especiais. A gente vai dissecar muito isso, tá? Por exemplo, a questão histórica. Cássio já situou por aqui, mas a gente vai trazer um especial dos estaduais, então a gente vai trazer toda a questão histórica, né, com as nossas, com os nossos slides, que hoje a gente não está conseguindo trabalhar com eles na mesma qualidade que a gente costuma trabalhar. E para além disso, Cauê, tem um programa muito bom, eu adoro esse programa particularmente, me dá um trabalho pesadíssimo fazer os slides, mas essa semana começa a vir um material que eu gosto muito, que é o seguinte: pegar o que aconteceu até aqui com os 20 times da Série B e dizer, ponto, e agora? A gente vai pegar quantos jogos, quanto venceu, quem jogou mais, o último titular foi esse. Pré-temporada acabou, e agora? E aí, por exemplo, eu até já fiz o do CRB. Tem um item que eu acho muito interessante, que é assim, testagem real. E tá lá o CRB, 72%, Quantos jogos com campeão. nível que realmente... Aí o CRB, nenhum adversário de Série A, nenhum de Série B e nenhum de Série C. Esse time é uma incógnita. Você testa somente ele pelo CSA, pela questão... O Sport tem
2 jogos com Série B, contra o mesmo adversário que é o Náutico, e um contra a Série C, que é o Santa Cruz. Então, vai ter um contra o Anápolis agora, no meio de semana. A baixa testagem é algo muito, muito importante nesse momento, tá? Por exemplo, o Novo Horizontino vem com altíssima testagem. Imagino que tenha sido vice-campeão, até a última vez que eu vi o jogo estava empate, ou o Palmeiras já tinha feito 2-1. Mas o Novo Horizontino tem alta testagem. Eu tinha esquecido que foi campeão. Eliminou o Palmeiras, né? Palmeiras Eliminou o Corinthians, eliminou o Santos, jogou com time Série A 6, 7, 8 jogos na temporada. É um outro padrão de testagem. O Juventude vem com a boa testagem. Tá? Eu tô dizendo isso porque Pod 1905, ele pergunta: esse time tá pronto para a Série B? Top o vídeo das camisas, tá? E ele fala: Cássio falou sobre Crato e acho que valia um vídeo sobre o Guarani de Juazeiro, né? Sertão cearense aqui. Em breve a gente pode fazer um vídeo sobre o Guarani. Mas eu li esse superchat agora. Só mínimo de contexto. Guarani de Juazeiro, tirado dos É. e os fundadores também. E aí eu tô dizendo isso porque eu vou responder sobre esse time tá pronto para B. A gente vai ter um vídeo mais detalhado sobre isso. Aí vocês vão poder consumir. Cauê já deu uma geral aqui. Hoje a gente não pode puxar todos os fios, né? Dar todos os nós e deixar um programa redondinho, tá? A gente sabe que tem o calor pós-jogo e ele é muito importante. E aí a gente vai amarrando as pontas. Na segunda-feira, na terça-feira, vai entrar muito vídeo legal essa semana. Cauê, se puder chegar aqui, tá? Vamos. Essa semana é uma semana Vamos. importantíssima, tá? Pra gente fazer muito vídeo de qualidade. Essas semanas entre competições, eu acho que é onde o podcast ele é especialidade da gente, sabe? É ali no entre uma competição e outra, no balanço final, no raio-x, eu acho que é onde a gente rende melhor, tá? Paulo Esporte diz pra gente convidar Roger para uma entrevista. Eu acho que é importante trazer Roger, trazer Ítalo, que a gente acabou não conversando com ele. E talvez já seja o caso de trazer Matheus para uma nova conversa. A gente entrevistou ele ainda quanto candidato, e eu acho que é um presidente até aqui, sabe? Nota 9, pelo menos. Se você perguntar, não, por que não tá dando 10? Porque não sei de tudo que tá acontecendo, tem que deixar uma margenzinha de erro, mas recebo elogios de Matheus, elogio de quem faz o esporte, elogio da postura, tá? É preciso elogiar, porque tinha algo que me preocupava, né? Em relação a esse esporte, a esse jogo de hoje. Não há uma chance maior de ser vice-campeão, que era o que se previa, né? A chance, o Náutico era contratado como favorito. Ia ter um incômodo. Yuri Romão ter sido 3 vezes campeão. E os caras chegaram agora que estão arrumando a casa, ficar com esse peso de não ter sido campeão. Porque pra mim, se não fosse campeão, vida que segue. 2 jogos da Copa do Brasil. Foi assim que a gente tratou, porque É. a gente tratou dessa forma, porque a gente enxergou o Náutico, não tinha como, enxergou o Náutico como favorito. Então, assim, o cenário era, como é o esporte pós-perda do Isso. título, assim, tinha muito esse, e a gente de vez em quando até fala, mas pode ser que ganhe, mas falava, pode ser que ganhe, mas tinha uma consciência de que havia uma diferença, porque havia essa diferença. Esse 0-3 de hoje, ele aparece assim, ó, meu irmão, o jogo, pá, ele não estava desenhado. Então, isso que Fred fala sobre a continuidade de um trabalho após um vice-campeonato, precisava ser algo dentro da realidade. Agora, os caras ganham esse fôlego enorme, né? Isso, então, Lembrando que é um mandato de 1 ano, ele termina no fim desse me ano. preocupava isso, os caras estavam fazendo tudo certo, ia ficar o peso. Aí Yuri Romão ia dizer, pô, fui tricampeão, tá aí, não conseguiram, tá? Repito, como eu estava dizendo, que Cássio completou. Para mim, se perde hoje, era vida que segue. Sim. Eu, como maior, era a Copa do Brasil. Eu defendia, eu também, a história eu da também. narrativa da Copa do Brasil. Isso, para mim, me incomodou muito. Eu defendia que Roger fosse demitido se perdesse hoje, se jogasse mal, ia ter a mudança, vida que segue. Eu não ia pesar na perda do título. Mas me incomodava um pouco, porque eu acho que Matheus, Cadico e todos que fazem, né, representando os dois, não mereciam ficar. Não é perder o título. Perder o título não era um teste para eles. Não. É isso que eu quero dizer aqui. Agora que o Sport foi campeão, ser campeão não era um teste para Matheus, não era um teste para Cadico, não era um teste para esse grupo. No teste efetivo do dia a dia, eles estão passando, eles estão representando a torcida,
Eles estão pacificando o esporte, unindo o esporte, abrindo portas. O próprio Roger não dá uma resposta hoje, que poderia não acontecer como não vinha acontecendo. Não era uma conta para essa gestão Não pagar. era, não era. De que, quem foi que apostou? Por que trouxeram esse cara que entregou o título, se a narrativa fosse essa, se o discurso hoje fosse esse? Não era. Porque a gente sabe que era o que tinha para o momento. Nenhum aqui colocou a escolha de Roger lá atrás na Berlinda pelo currículo de Roger. Não, se sabia Isso, que era uma aposta que era o que tinha, era a condição que se tinha, até para, pensando no futuro, se precisasse trocar, que era o que a gente vinha enxergando alguns dias atrás, e que isso se concretizasse, você tem uma facilidade de manobra até mais fácil de poder fazer isso, sem prejudicar financeiramente tanto o clube. E tudo que eu soube, tá? De bastidor, converso, né? Um pouco, conversei pouco com o Matheus desde que ele assumiu, porque eu entendo que o presidente, ele é presidente. Eu não gosto de ficar mandando mensagem, conversando com o presidente sobre o dia a dia. Eu conversei com o Matheus naquela questão, Cássio. O Cássio estava até comigo quando eu procurei ele, para entender o posicionamento do esporte, quando teve aquela reunião da FFU, para alertar aquela questão. Questões mais institucionais. Questões mais financeiras. Ele Sim. estava na entrevista, foi quando eu tive uma conversa com o Matheus. Mas converso com várias pessoas que fazem o esporte, que não são pessoas do grupo deles. E, repito, só elogios, até surpresa. Porque a gente bateu muito, muita gente falou, vocês estão batendo muito no começo. Mas aqui é o seguinte, a gente bate. A gente critica quando tem que criticar. A primeira semana Que é foi o que que é horrorosa. o que parece que não se entende quando se fala de outros clubes, assim, como se não... A primeira semana foi colapso. A conversa com o Condé, detalhe ali, a gente sempre falou, com 50% de filha da putice de Condé. Tá? Porque nenhum treinador fala e joga com plateia daquele jeito. Não né? foi a condução ideal com o Condé? Não foi, mas Condé foi escrotíssimo ali. Tá? E uma condução errada com o Eduardo também. Mas veja só, a condução errada não foi por arrogância, por maldade, foi por nada, foi por inexperiência. Dos trâmites, das frescurinhas do futebol. Futebol tem suas E frescurinhas. que a gente botou esse ponto aqui no dia da eleição, Isso. quando venceu. Qual eram os pontos críticos de desafios deles? Era exatamente esse. A gente temia muito o day after, né? De sentar o pouco que a gente falou de Roger. Da falta de experiência numa gestão de um cargo como esse. Porque você pode ser super experiente como empresário, bem sucedido na sua área, mas ali era uma outra função. Você já pode ter participado do clube, como o próprio Matheus participou em outras funções, mas a palavra que até eu utilizei no dia, a expressão foi: você nunca deu o enter. Você vai precisar dar o enter. Isso. Eu queria só dar 2 superchats. Primeiro, Yuri Lipo. Bem que Fred disse que Zé Lucas poderia salvar Roger. Temos aqui uma profecia, uma premonição, já que dificilmente ele vai ser demitido agora. Zé Lucas ajudou a salvar Roger, como Thiago Couto, como Isso. Thiago Felipe. Tá? E Arthur Costa mandou uma mensagem muito legal pra gente. Viva o esporte, vocês foram luz em um 2025 tenebroso. Sigamos, o esporte que emociona, o esporte que a gente ama. Obrigado pela mensagem, Arthur. Realmente dividimos um 2025 difícil detalhe, de digerir, tá? Teve pós-jogo até a 38ª, mesmo. Mas não abriu, não. O cara morreu A procissão foi na pesada. procissão. A procissão foi assim. 10 jogos. 10 não, Acham 11. pesado. Não. Acham pesado. Não tinha dança, não era aquela dancinha daqueles carinha, não. Era aqui, ó, meu irmão. No silêncio, mas carregou.